Olá, meus amores, a gente vai falar hoje sobre os movimentos da Lua, né? E para começar, a gente tem que falar que a Lua é o nosso único satélite natural e ela está localizada a uma distância de cerca de 384.400 quilômetros da Terra, apresenta um raio de 1.737 quilômetros e tem um pouco mais de 1% da massa da Terra. Contudo, apesar de suas pequenas dimensões em comparação às da Terra, ela vai se destacar no céu noturno. A Lua, ela não possui luz própria, como o Sol, né? Na verdade, ela vai refletir a sua face através da luz solar. Então, isso acontece porque a Lua é um corpo iluminado pelo Sol, ou seja, ela não possui essa luz própria, portanto, a luz que enxergamos da Lua é a que ela reflete do Sol. Dessa forma, ao longo de um mês, dependendo da posição do Sol, da Terra e da Lua, é comum que fique diferentes formas, né, chamadas fases lunares. Então, outro fenômeno que ocorre com a Lua devido à sua posição com relação ao Sol são os chamados eclipses. Existe o eclipse lunar e o eclipse solar, tá? E eles podem ser parciais ou totais. Aqui a gente tem uma imagem de como funcionam os movimentos que a Lua realiza e influencia em cada um desses fenômenos. Isso é muito importante, gente, porque também tem o fenômeno de maré, também influenciado pela Lua. Tem diversos outros fenômenos que são influenciados pelo nosso satélite natural. Então, o movimento de rotação e revolução. A Lua ela vai realizar dentre os movimentos de rotação em torno do próprio eixo e o de revolução que é ao redor da Terra. Assim como a Terra faz ao redor do Sol, a Lua faz o mesmo movimento ao redor da Terra. Ambos os movimentos são sincronizados e têm um período de aproximadamente 27 dias. Por esse motivo, sempre vemos da Terra a mesma face da Lua. Apesar de o aspecto da Lua modificar-se diariamente, ela passa por 4 fases principais durante os movimentos de rotação e revolução, as quais duram aproximadamente uma semana cada, tá, gente? Essas fases elas vão depender de quão iluminada a face que está voltada para a Terra está. As 4 fases lunares principais são nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês de como funciona esse movimento de rotação e revolução e como é que ocorre as fases da Lua. Lua nova. Nessa fase, a face iluminada da Lua não pode ser vista da Terra, ou seja, o Sol e a Lua estão na mesma direção. Na Lua nova, a Lua está no céu durante o dia, mas não podemos vê-la, pois ela nasce e se põe aproximadamente com o Sol. Com o passar dos dias, a Lua desloca-se para o leste do Sol e sua face oeste fica visível. O oeste fica visível, mas vai ficando crescente, vai crescentemente iluminada, até quase se iniciar a próxima fase lunar. Aqui a gente tem a Lua nova, tá, gente? Ela vai quase não dá para ver, ela vai começando a ficar com a partezinha, você consegue visualizar ela pela manhã, durante a tardezinha, ela começa a mostrar, mas ela é bem difícil de visualizar. Lua quarto crescente. Nessa fase, a Lua está a leste do Sol, separados por 90 graus. Portanto, enxergamos o iluminado somente o semicírculo oeste deste astro. Com o passar dos dias, o lado visível da Lua continua a ser iluminado e voltado para o oeste, até que toda a face esteja iluminada. Na lua cheia, a gente consegue observá-la bem nítida, né? Nessa fase, o Sol e a Lua estão em direções opostas à Terra, separados por 180 graus, resultando na face da Lua completamente iluminada. A Lua cheia aparece no céu quando o Sol se põe, fica aparentemente durante todo o período noturno e se põe quando o Sol nasce. Com o passar dos dias, a face iluminada fica cada vez menor à medida que a Lua move-se para o oeste do Sol, ou seja, ela vai perdendo a luminosidade na face oeste até estar na próxima fase lunar, que é a Lua quarto minguante. Nessa fase, a Lua está a 90 graus oeste do Sol,
que portanto iluminará o semicírculo deste leste lunar, né? Com o passar dos dias, a Lua se movimentará de forma que perderá gradativamente a luminosidade do Sol até entrar novamente nessa nova fase. Então, ela vai fazer todo o movimento de rotação e revolução na Terra, e esse movimento vai fazer com que partes dela fiquem iluminadas durante um período de umas semanas, algumas coisas assim, mais ou menos assim, e ela vai, e a outra face não, isso vai fazer verdadeiros desenhos na Lua, né? Parte delas vão ficar iluminada, vai ser o que a gente vai conseguir visualizar, né? Gente, se a gente tivesse em aula presencial, a gente simularia as fases da Lua, assim como a gente faria o nosso sistema solar. Se vocês quiserem fazer esse da interação e filmar para mim, pode ser feito, mas com o material que vocês tivessem em casa. Eu não queria que ninguém tivesse que comprar, tá? Porque fica complicado sair nessa época. Os eclipses. Ao realizar esse movimento de translação em torno do Sol, associado aos movimentos de rotação e revolução, pode acontecer de a Terra, o Sol e a Lua se alinharem. Quando isso ocorre, esses corpos celestes acabam entrando na sombra um do outro, ocorrendo um fenômeno conhecido como eclipses. O eclipse solar, gente, ocorre quando a Lua está posicionada em linha reta entre o Sol e a Terra, sendo esse um fenômeno extremamente raro. Tá? Quase não acontece. Nesse evento, a Terra entra parcialmente na sombra da Lua, fazendo com que essa área fique escura por um curto período de dia. O eclipse solar, ele projeta dois tipos de áreas escuras na Terra, a umbra e a penumbra. A umbra é a região da sombra que não recebe luz solar, enquanto a penumbra é a região da sombra que recebe alguns pontos de luz solar. Se os aspectos do eclipse estiver Se os espectadores do eclipse estiver localizado na região da umbra, então o eclipse solar será total, né? Você vai conseguir ver total eclipse do solar. No entanto, quem estiver nas faixas de penumbra assistirá um eclipse solar parcial. Eclipse lunar. O eclipse lunar, gente, acontece quando a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua, tá? É o contrário. Então, a Terra estaria no meio, não mais a Lua estaria entre o Sol e a Terra. É quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Quando isso ocorre, a Terra projeta dois tipos de sombra também. A umbra na faixa central e a penumbra na faixa lateral. Os tipos de eclipse lunar dependerão da posição da Lua em relação às sombras produzidas pela Terra. Quando a Lua passa somente pela penumbra terrestre, o eclipse é chamado de penumbral, resultando em uma variação de brilho da Lua que dificilmente é notada a olho nu. Se parte da Lua está na penumbra, mas também na umbra, dizemos que o eclipse é parcial. Contudo, se a Lua está totalmente imersa na umbra terrestre, o eclipse é denominado total. Observando o eclipse, a gente também não vai poder fazer. Isso é tão triste, gente. Vocês vão poder responder essas perguntinhas para poder depois enviar para mim, tá, gente? Espera aí que eu vou botar um vídeo para vocês sobre o eclipse e as fases da Lua. Só um minutinho. Muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula vamos conversar sobre as fases e os movimentos da Lua. Já sabemos que o tempo de translação e o tempo de rotação da Lua são iguais, certo? Também sabemos que o ciclo lunar e as fases da Lua ocorrem devido aos movimentos de rotação e de translação da Lua ao redor da Terra, não é? Mas qual é a explicação exatamente para a gente observar essas fases da Lua aqui da Terra? Você já sabe que o Sol emite luz, certo? Aí, à medida que a Lua vai rotacionando, cada parte dela vai recebendo a luz do Sol. Assim, ao final de uma volta completa, que dura cerca de 28 dias, quase toda a Lua já recebeu a luz solar. Mas enquanto ela está rotacionando, ela também vai girando ao redor da Terra. E com isso, apenas uma face fica virada para a Terra. Por isso que tem horas que a gente consegue ver a parte iluminada e tem horas que a gente não consegue ver a parte iluminada. Isso não significa que a Lua não está recebendo luz. Ela está, mas está recebendo luz do outro lado, do lado que não está voltado para a Terra.
Para compreender isso legal, vamos colocar aqui na tela o Sol, a Terra e a Lua. O Sol emite luz e vem nessa direção. Quando a Lua está nessa posição, com esse lado voltado para a Terra, que eu vou chamar aqui de 1, teremos a parte voltada para a Terra escura, já que não está recebendo a luz do Sol. Agora o outro lado, a outra face, que eu vou chamar de 2, está iluminado, já que é esse lado que está voltado para o Sol e recebendo a luz solar. Repare que daqui da Terra não conseguimos ver o lado que está iluminado. A gente consegue ver apenas a parte 1, o lado 1, que não está recebendo a luz solar nesse momento. Inclusive nesse momento aqui nós temos a Lua nova. Agora, quando a Lua estiver nessa outra posição, devido à rotação da Lua, ainda temos a face 1 voltada para a Terra. Mas repare que metade da face 1 e metade da face 2 estão recebendo a luz do Sol. Então, parte do lado 2 da face 2 também recebe parte da luz solar. Nessa fase, quando a gente está aqui da Terra, a gente só consegue enxergar metade da lua iluminada, que nesse caso é a metade da face 1 que está recebendo a luz do Sol. Inclusive, nós chamamos essa fase de quarto crescente. Depois, a Lua continua seu movimento e vem para essa outra posição. Repare que nesse momento, devido à rotação, o lado 1 está completamente voltado para o Sol, mas ainda continua voltado para a Terra. Nessa etapa, temos o lado 1 recebendo a luz solar e o lado 2, a face 2, não está recebendo nada da luz do Sol. Para quem estiver na Terra, verá a Lua completamente iluminada. Essa, inclusive, é a Lua cheia. Depois a Lua vem para essa outra posição. Agora o lado 1 está voltado para cá, ainda para a Terra. E apenas metade desse lado está recebendo a luz do Sol. O outro lado, o lado 2, também tem a sua metade recebendo a luz do Sol. Com isso, para quem está aqui na Terra, haverá apenas metade da Lua sendo iluminada, que nesse caso é a metade do lado 1. Essa é a fase chamada de quarto minguante. Depois a Lua volta para cá, aí teremos novamente a Lua nova e o ciclo se reinicia. Então, compreendeu que todo ciclo lunar e suas fases ocorrem devido à rotação e à translação da Lua ao redor da Terra? E pelo fato desses dois movimentos acontecerem simultaneamente e levarem o mesmo tempo, sempre temos a mesma face, o mesmo lado voltado aqui para a Terra? Assim, à medida que os dias vão passando e esse lado vai sendo iluminado ou deixando de ser, teremos as fases da Lua que observamos aqui da Terra. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho, que tenha compreendido essa relação entre os movimentos da Lua e as fases da Lua que observamos aqui da Terra. E aproveitando o momento, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima. Uau! É impressionante, não é, crianças? Os eclipses duram várias horas. Ah, é? O que está acontecendo? Ei, você sabe muito bem que não pode levitar na escola. Volte aqui. Não consigo! Olá, terráquea. Ui, olá! Que susto que você me deu! Sim, desculpa por ter abduzido sem avisar antes, mas é uma emergência. Outro asteroide em direção à Terra? Não, é pior. Tenho uma prova amanhã e me disseram que vai cair os eclipses. Você poderia me explicar? Ufa, eu me assustei. Hoje é o seu dia de sorte, porque acabamos de estudar os eclipses na aula. Genial! Conte-me tudo. Muito bem, preste atenção. Às vezes, o Sol, a Terra e a Lua se alinham, provocando um eclipse. Da Terra, podemos ver dois tipos de eclipses. O eclipse solar, como este que vemos aqui, e o eclipse lunar, que seria assim. Vou te explicar com calma. Um eclipse solar acontece quando a Lua está entre a Terra e o Sol, bloqueando assim uma parte da luz do Sol. Pode chegar até ocultá-la inteira. Isto significa que durante o dia a Lua se move na frente do Sol, escurecendo. Por isso, na Terra, vemos algo que parece um anel de luz. É muito importante saber que para ver um eclipse solar é preciso proteger os olhos com óculos especiais. Em um eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua, bloqueando assim
os raios do Sol que chegam na Lua. Os eclipses lunares geram uma sombra que escurece a Lua, fazendo com que a Lua fique vermelha. Este fenômeno é conhecido como lua de sangue. Pronto, já terminamos. Não é super interessante? É incrível! Vamos lá, leia para mim o que você escreveu para ver se você entendeu. Os eclipses acontecem quando a Terra, o Sol e a Lua se alinham. Da Terra, podemos observar 2 tipos de eclipses. Os eclipses solares acontecem quando a Lua se coloca entre o Sol e a Terra, criando uma sombra que cobre a superfície terrestre. Em um eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua, bloqueando assim os raios do Sol que chegam na Lua. Preciso ir. Tenho que estudar.